Então, gente, a aula lá ficou um pouco comprida, né? Deu mais de 20 minutos. Então, eu estou começando um novo vídeo aula, certo? Porque senão não carrega, não dá para anexar no sistema. Então, continuando falando de poder familiar, nos casos em que há a possibilidade de recomposição dos laços de afetividade entre pais e filhos, a suspensão do poder deve ser preferida e não a perda, que foi o que a gente já falou. A família natural ela ainda é defendida, ela ainda é guardada, ela ainda é preferida da sociedade e do poder judiciário como um todo, como a melhor forma de se criar o filho, certo? Então, primeiro você faz uma suspensão do poder para somente depois você fazer a perda do poder, tá certo? A extinção do poder familiar se dá pela extinção. Quando a gente fala em extinção, gente, é quando a coisa acaba naturalmente, se extinguiu. Então, a extinção do poder familiar se dá pela interrupção definitiva do poder familiar dos pais em relação aos filhos. Isso se dá pela morte de um ou de ambos os pais, pela emancipação do filho, por ter o menor completado 18 anos de idade, né? Essa é a extinção. E a perda, ela se dá pela adoção e por decisão judicial, tá certo? Bem aqui, eu até parei porque a perda se dá por decisão judicial. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito a pena de reclusão contra outrem de igual titularidade do poder familiar ou contra filho ou outro descendente, que foi aquilo que eu disse para vocês que ia falar no final. Então, essa perda aqui é a perda que se dá por decisão judicial, certo? Ela acontece ou pela adoção, né? Que a adoção tem que ser judicial, ou se o pai ou a mãe forem condenados, né, por crime doloso, sujeito a pena de reclusão, e que esse crime tenha sido cometido contra o trem, né? O pai comete contra a mãe, o pai comete contra a padrasta, contra a madrasta, entendeu? Ou o pai faz contra um dos filhos, ou contra o único filho, ou contra o neto, certo? Então vai ser aberto um processo, né, judicial, e ao final o juiz vai decidir provavelmente pela perda do poder familiar. Nesse caso bem aqui, gente, a gente pegar o caso da Isis, que foi o caso que eu iniciei a aula falando, o bebê de 1 ano e 10 meses que está assumido há 50 dias, se ficar com, né, comprovada a autoria da mãe, não precisa esperar nem a condenação, né? O judiciário ele já pode entrar, né? O Ministério Público ou o Conselho Tutelar ou alguém que tiver interesse. Se ela tiver um outro filho, para que ela perca esse poder familiar, tá certo? Por ela ter cometido, né, esse ato contra um dos filhos dela. Não sei se é o caso, se ela tem um filho ou não. Estou dizendo que se por acaso ela tiver algum filho, né, a mãe da Isis Helena, ela muito provavelmente tem a perca do poder familiar. Assim, temos que o verdadeiro objetivo da destituição do poder familiar de um dos pais não visa castigar o infrator, mas sim proteger o melhor interesse da criança e do adolescente. Vale ressaltar que, no caso, ambos os pais sejam destituídos do poder familiar, nenhum parente obtém a guarda do menor, a criança ou adolescente será encaminhada ou para um abrigo ou para uma família substituta, tá certo? Então vamos lá, gente. A partir de agora a gente vai estudar esses 3 institutos, guarda, tutela e adoção. Lá no ECA, no artigo 28, a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou do adolescente nos termos da lei. Independente da situação jurídica da criança ou do adolescente, essa parte foi introduzida porque antigamente a guarda, a tutela ou a adoção ela só acontecia se o menor, né, a criança ou o adolescente estivesse em situação irregular, se ele estivesse em situação irregular. Hoje não precisa que ele esteja em situação irregular, precisa que ele não esteja necessitando de uma maior atenção ou necessitando de maiores cuidados, entendeu?
não necessariamente ele é um delinquente, ele vive à margem da sociedade. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional respeitando seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Então, a equipe que vai fazer o estudo social, ela vai ouvir a criança. Ela tem que ver se a criança tem condição de discernimento para entender o que está falando ou não. E se ela tiver, a opinião dela vai ser considerada. Não quer dizer que seja a opinião dela que vai ser válida. Diferente, né, aqui no parágrafo 2º, do maior de 12 anos de idade, que será necessário o seu consentimento. Só vai se ele quiser. Se for menor de 12, não. Mas se for maior de 12, só se ele quiser, certo? No parágrafo 3º, na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Aqui fala, gente, porque quando você vai dar a guarda, a tutela ou a adoção, geralmente pode ser que não tenha nenhum vínculo sanguíneo. Então, qual é o vínculo que vai justificar você dar para determinada família, para determinada pessoa? É a afinidade e a afetividade, certo? No parágrafo 4º, os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. Ressalvada e comprovada a existência de risco de abuso ou outra situação que justificar plenamente a excepcionalidade da solução diversa, procurando-se em qualquer caso evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Então, geralmente quando a suspensão ou a perda do poder familiar, né? E se tiver mais de um filho, forem 2 irmãos, 3 irmãos, o ideal é que eles vão para a mesma família. Isso só vai acontecer deles irem para famílias diferentes com excepcionalidade. Por exemplo, um irmão abusa do outro, não tem condição de ficar na mesma família, aí vai ser colocado em locais diferentes, certo? Mas a regra é que vá para a mesma família substituta. Parágrafo 5º. A colocação da criança ou do adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Quer dizer, não é simplesmente pegar a criança e colocar ela em uma família substituta. Ela vai ter todo um preparo psicológico, de presença com relação àquela família, para que ela seja introduzida no seio daquela família. Vamos ver agora e vamos falar do Instituto da Guarda, né? Dos 3 é o menos agressivo com relação à criança e à família, certo? O artigo 33 do ECA diz: a guarda obriga a prestação, assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais. Parágrafo 1º. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiro. Então, geralmente, quando é que acontece a guarda? Na ausência dos pais, ou então num processo de adoção, primeiro pede-se liminarmente a guarda, porque a partir desse momento que você consegue a guarda, a criança ela já se torna dependente seu para fins previdenciários, certo? Excepcionalmente, deferir-se a guarda fora dos casos de tutela e adoção para atender situações peculiares e suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis, podendo ser deferido o direito de representação para a prática dos atos determinados. Então, no caso da ausência dos pais, os pais somem, os pais vão embora, abandonam a criança, entendeu? Parágrafo 3º. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, que eu falei quando eu estava falando do parágrafo 1º, né? Dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Parágrafo 4º. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário da autoridade
da autoridade judiciária competente ou quando a medida for aplicada em preparação para a adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita dos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objetos. Então, quando tem a guarda, gente, a maioria das vezes, não, pode até ser que não exista essa ligação com os pais biológicos, mas geralmente a justiça, a própria família que está exercendo a guarda, ela tem que tentar manter. Por quê? Porque não se desfez nenhum vínculo com a família natural dessa criança, desse adolescente. Então, ela tem que tentar manter o contato, a obrigação dos pais, certo? Então, um resumo: a guarda ela é reversível, não implica em perda do poder familiar, ocorre pela ausência ou algum erro dos pais, regulariza a posse, a criança ou adolescente já está com aquela pessoa, só faz regularizar, é temporário e faz com que a criança ou adolescente adquira o direito de dependente para fins, inclusive, previdenciários. Então, gente, o próximo instituto agora é a tutela. Falando de maneira assim, chula, ela é mais grave do que a guarda, certo? Está lá no artigo 36. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos incompletos. Parágrafo 1. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou a suspensão do poder pátrio ou poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Então, quando eu recebo a tutela de uma criança ou de um adolescente, obviamente eu já recebo a guarda, certo? E previamente deve ter sido decretado ou a perda ou a suspensão do poder pátrio, que não é o caso da guarda. Na guarda não precisa ter perda nem suspensão do poder familiar. Desculpa de falar em poder pátrio, porque a gente fica confundindo, né, com o antigo nome. O artigo 37. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do artigo 1729 do Código Civil, deverá, no prazo de 30 dias após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinando ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos artigos 165 e 170 desta lei. Gente, o que ele quer dizer? Que a tutela só é decretada judicialmente. Por quê? Porque se tem suspensão ou perda do poder familiar, é porque existe o processo judicial, certo? Né? Diferente do lá da guarda. Parágrafo 1. Na apreciação do pedido serão observados os requisitos previstos no 28 e 29 desta lei, sendo somente deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de assumi-la. Artigo 38. Aplica-se à destituição da tutela o disposto no artigo 24, que é o quê? Ele não está cumprindo o pátrio poder. Na verdade, a tutela, ele não tem ainda, né? Tem a suspensão, ou pode ter tido a perda, mas ainda tem um convívio com a família. Porém, tem que ter um processo judicial, né? E ela pode ser reversível. A criança pode voltar para o seio familiar. E pode ser mudado também a pessoa que está exercendo a tutela, se ela não cumprir com suas obrigações, tá bom? Então, resumo. Prévia decretação de perda ou suspensão do poder familiar implica a guarda, não desfaz o vínculo familiar, certo? E ele também é dependente para fins previdenciários. Gente, assim como tudo que eu já falei, que eu sempre venho batendo na mesma tecla, tudo isso é muito interessante, é imprescindível para você responder questões de concurso, que você leia o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vai entrar no instituto mais difícil, no instituto mais profundo, que é o da adoção, e ele vai do 39 até o 52. Então, não deixem, em hipótese alguma, de ler e reler esses artigos, certo? Da adoção.
Artigo 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nessa lei. Então, do 39 em diante, ele vai falar quais são os procedimentos, como se dá, que é através de processo judicial, que tem que ter o poder do contraditório, a defesa dos pais, tem que ser ouvido testemunhas, certo? Tem que ter o estudo social. Então, tudo isso aí vai estar sendo explicado nesses artigos. Para eu adotar, qual é a idade mínima que eu devo ter? Eu devo ter, no mínimo, 18 anos. E a pessoa que eu estou adotando deve ter a diferença com relação à minha idade de 16 anos. Quem não pode adotar? Ascendentes e irmãos não podem adotar. A pessoa que é adotada, que ganha uma família adotiva, passa a ser filho, perde o vínculo biológico com a antiga família, né? Biológico e familiar com a antiga família. Só pode ocorrer via processo judicial. Gente, tanto aquele que o judiciário ou o Ministério Público retira do seio da família, como aquele que a mãe e o pai decidem dar para adoção, ainda quando a mãe está grávida ou quando a mãe terminou de ter neném. Todos são via processo judicial. Deve-se obedecer a lista e o cadastro, com exceção de quem já possua guarda ou tutela. Se eu já possuir a guarda ou a tutela, eu não preciso estar na minha vez na lista para adoção, certo? Se for maior de 12 anos, o adotando, que é o adolescente, tem que concordar em audiência. Se ele não concordar, não vai acontecer a adoção. O casal adotante deve ser casado ou conviver em união estável. É irreversível. O maior de 18 anos pode ter acesso às informações de sua família biológica e de todo o trâmite processual. O menor de 18 anos, ele também pode ter acesso, porém, ele deve ser acompanhado por uma equipe, ok? Aqui, gente, foi uma forma, eu encontrei essa figurinha na internet, eu gostei e resolvi colocar aqui para vocês, foi uma forma de vocês guardarem melhor a informação. Guarda, assistência, a pessoa que tem a guarda vai prestar assistência material, moral e educacional. O guardião pode opor-se ao pai. Não implica em perda ou suspensão do poder familiar. Não é definitiva. É reversível. A tutela, dever de guarda, já tem o dever de guarda, dever de administrar os bens. Ela acontece quando há o falecimento dos pais, a ausência ou perca, e a ausência ou perca do poder familiar. É necessário haver a perda ou suspensão do poder familiar. Também não é definitiva e também é provisória. A adoção desliga o adotado de vínculos com os pais e parentes, excesso os impedimentos patrimoniais. Adotado recebe o nome do adotante. Ele é dependente para fins previdenciários. Demanda, tem a perda do poder familiar. É permanente e é irreversível, tá bom? Aqui, gente, eu coloquei 2 casos práticos, né? Pra gente ver na prática o que é esse poder familiar, o que é guarda, o que não é, quando deve acontecer, como não deve. Então, primeiro, nomes fictícios, ok? O jornal BBB revelou que os lavradores Antônio Cláudio e Maria das Dores tiveram 6 filhos retirados do convívio familiar no ano de 2019 pelo Conselho Tutelar, com a justificativa de que não estariam levando as crianças para tomarem vacina. O Conselho Tutelar alegou à época que os pais eram negligentes com os filhos, porém não conseguiram sustentar tal acusação, acusando então o pai de ter praticado abuso sexual contra uma filha, fato esse também que não foi provado pelas investigações da polícia. Os 6 filhos ficaram em abrigo e logo após foram encaminhados para famílias substitutas. Se você fosse um juiz responsável por esse caso, ou que acabasse de pegar esse caso, o que você faria? Gente, esse caso, ele é totalmente, ele não segue nenhuma norma, nem do Estatuto da Criança e do Adolescente e nem do Código Civil e Código de Processo Civil com relação ao poder, a perda do poder familiar e a colocada numa família substituta, certo? Não ficou nada comprovado do que estava sendo alegado, né? Inclusive, nesse caso aqui, as pessoas ficaram impressionado com o que aconteceu
E se eu fosse o juiz responsável, o que eu faria? Eu devolveria os 6 filhos para a sua família natural, fazendo uma adaptação, não levando de volta no mesmo dia, né? Fazendo uma adaptação, começando com as visitas, com tudo, até ele voltar ao normal. Por quê? Porque ainda o melhor é ser criado na família natural, certo? Um outro caso. A dona de casa, Silvana Maria da Silva, teve seus 5 filhos menores de idade retirados do convívio familiar em junho de 2011, mediante ordem judicial. A justificativa para a aplicação de tal medida era de que Silvana e o pai das crianças não estariam proporcionando os cuidados que os filhos necessitam. As crianças foram encaminhadas para famílias substitutas e todo o procedimento para destituição do poder familiar e guarda para estas famílias ocorreu em menos de 24 horas, sem que houvesse a participação do Ministério Público, que atuou como fiscal da lei nesse processo, ressalvando ainda que nem mesmo ocorreu a oitiva dos pais ou de outros familiares das crianças. Todo o procedimento preceptuado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente foi desrespeitado. Importante frisar que todas as pessoas entrevistadas pelo repórter José Raimundo, inclusive a diretora da escola onde as crianças estudavam, afirmam que elas já eram bem cuidadas pelos genitores e não entendem o que aconteceu com a aplicação da medida junto à família. Então aqui a gente já tem um comentário, né, dizendo que o procedimento foi feito totalmente desconforme com a lei, que não foi dada a oportunidade aos pais de serem ouvidos em audiência, não foi ouvido os menores, não foi realizado estudo social, certo? Então eu espero que esses casos ajudem muito vocês a entender um pouco sobre isso. Obrigada, meninos, pela atenção. Uma boa noite.